Paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui para refletirmos sobre a Palavra de Deus e refletirmos também sobre o nosso mundo, sobre os momentos que estamos vivendo, sobre a nossa vida à luz dessa palavra. Meu nome é Carla Monteiro e estou aqui com você em nome de Jesus. Amém? Vamos juntos? Hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 18, versos 1 a 3. Salmo 18, versos 1 a 3 diz o seguinte: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém. Glória a Deus. Esse é um salmo de Davi, né? Davi foi um rei muito importante na Bíblia e, acima de tudo, um homem segundo o coração de Deus, diz a palavra, né? E vamos ver aqui o salmista Davi compara a Deus nesse salmo, nessa oração, nessa linda mensagem dele. Ele compara Deus a uma rocha. Ele compara Deus à força. Ele compara Deus a uma cidadela. Antigamente as cidades eram fortificadas, né? Elas tinham muros ao redor, elas eram construídas muitas vezes em altos montes. Ele também compara Deus a um libertador, a um rochedo, a um refúgio, a um escudo, a um baluarte, ou seja, uma fortaleza inabalável, a um lugar seguro. Então, meus amigos, tudo isso aqui, rocha, força, cidadela, libertador, rochedo, refúgio, escudo, baluarte, remete a uma coisa: proteção. O salmista está dizendo: Deus é a minha proteção. Neste momento que estamos vivendo, um momento de pandemia, muitos de nós temos estado preocupados, até mesmo desesperados, em busca de proteção, em busca de um lugar seguro. E o que eu quero dizer para mim mesmo, relembrar para mim e dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, é que Deus é este lugar seguro. A gente pode procurar e até achar que está encontrando ou encontrar lugares aparentemente seguros, né? Ficar em casa é seguro, mas mais seguro do que ficar em casa é ficar em casa com Deus. Amém? Não estou dizendo para você sair de casa. Estou dizendo para você escolher a melhor companhia para estar com você na sua casa. Porque melhor do que simplesmente se refugiar, é se refugiar com Deus. E mais do que isso, se refugiar em Deus. Amém? Você crê nisso? Então, continuando, como que você acha que estava a vida do salmista quando ele escreveu esse salmo? Estava tranquila? Se ele precisava de proteção, né, e falou sobre proteção, qual era o momento que ele tinha passado? Ele tinha passado por guerra, né? Especificamente o Davi, ele escreveu este salmo num momento em que Deus o livrou da morte, porque ele estava sendo perseguido pelo rei Saul e seus homens, né? Deus já havia ungido Davi como novo rei através do profeta Samuel. Deus já havia rejeitado Saul devido aos pecados de Saul, né, que não foi um bom rei para o povo de Deus, não foi fiel a Deus, e Saul não aceitou isso. Saul se enciumou, até porque Davi, né, era muito querido pelas pessoas, e começou a perseguir Davi e querer mesmo matá-lo. Apenas 2 salmos à frente deste que lemos, no Salmo 20, verso 7, Davi diz que em meio às batalhas que enfrentamos nas nossas vidas, abre aspas, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Em que nós temos confiado nesse momento? Nós temos confiado em carros? Em cavalos? Ou nós temos confiado no dinheiro? Nós temos confiado em fortalezas construídas pelas mãos humanas? Ou nós temos confiado em Deus? Qual tem sido a nossa confiança? Davi acreditava que em meio às batalhas
que nós vivemos, nós devemos confiar em Deus e nós devemos invocar a Deus. Nós devemos clamar para que Deus nos ajude. Nós devemos orar. O salmista escolhe orar e louvar a Deus, adorar a Deus, clamar a Deus, invocar a Deus em meio às suas dificuldades. E aí nós queremos refletir um pouco sobre as características de uma oração que agrada a Deus. Né? Nós precisamos atrair a atenção de Deus para nós, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo como humanidade, né? Um momento ímpar nos nossos tempos. E quais são as características da oração que agrada a Deus? Orar é algo simples, a gente não precisa buscar ter um mestrado, né? Buscar uma especialização para saber orar, nada disso. Mas nós temos que prestar atenção em alguns detalhes do nosso coração e da nossa mente e da nossa comunhão com Deus quando estamos orando. Às vezes nós estamos achando que sabemos orar como convém e não estamos. Tiago, o apóstolo, diz que às vezes não conseguimos o que pedimos porque pedimos mal. Não sabemos orar. Está lá em Tiago, capítulo 4, verso 3. Porque há orações, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, que não agradam a Deus. Jesus nos deixa alguns exemplos desse tipo de oração que não agrada e nos mostra como nós devemos orar. Então, em primeiro lugar, orações que não agradam são orações com vãs repetições. O que é isso? Orações com muitas repetições de palavras que se fica repetindo algo que se decorou, porém sem nenhum reconhecimento de quem Deus é, nenhum sentimento, né? Muitos gentios, né? Pessoas que não eram do povo de Deus naquela época, eram chamados assim, gentios, eles faziam isso. Então Mateus no capítulo 6, verso 7, ele registrou as seguintes orientações de Jesus. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não é por muito falar que eu vou ser ouvida, porque Deus sabe o que está no meu coração. Então eu posso falar pouco, porque antes mesmo de eu falar, Ele já sabe. Ele já sabe o que está no meu coração. Então ele não está preocupado que eu fique repetindo orações mecânicas, decoradas, né? E às vezes pensando em outras coisas. Meu pensamento está longe daquilo, porque eu estou só repetindo. Deus, ele vê o seu coração e o meu coração. Em segundo lugar, também não agradam a Deus as orações que são cheias de vaidade, feitas por pessoas que desejam ser ouvidas por outras, né? Então querem falar bonitos, querem que as pessoas se admirem de suas palavras bonitas, como muitos fariseus, os religiosos da época, né, faziam. Outra orientação de Jesus encontrada em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6 é esta: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então Jesus não está dizendo que não devemos fazer orações coletivas, né? Sim, devemos, né? Tanto é que ele diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. Isso é coletividade, 2 ou 3. Ele se agrada de que estejamos orando juntos, né? 2 ou 3 ou mais. Mas isso num momento em que acabar o isolamento social, é claro. Mas o que Jesus está dizendo é que não devemos orar com o intuito de fazermos bonito para ninguém, né? Falarmos bonito para os homens ouvirem e nos admirarem. Mas devemos derramar o nosso coração diante de Deus, direcionar o nosso clamor a Ele, confessar o nosso pecado, os nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados, termos uma conversa franca e sincera com Ele, porque não há nada que possamos esconder de Deus. Às vezes a gente quer esconder isso aqui, eu não vou falar com Deus não, Deus já sabe. E Ele se agrada de um coração humilde, quebrantado, contrito, transparente diante dele. Ele quer se relacionar com a gente, ele quer que a gente fale tudo com ele, até as nossas coisas mais abomináveis, aquilo que a gente detesta na gente mesmo. Ele quer que a gente confie nele para falar. Como a gente quer que os nossos filhos, ao invés de mentir, confiem na gente para falar que eles quebraram uma coisa que a gente disse para não mexer, não é mesmo? Que eles fizeram uma coisa errada, porque pela cara deles a gente já sabe. Mas a gente quer que eles confiem na gente a ponto de virem até nós e nos confessarem e falarem. Isso é um relacionamento saudável e é o relacionamento que Deus busca
conosco também, porque Ele é nosso Pai. Se você crê em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, Deus é seu Pai. Em terceiro lugar, orações sem humildade e sem quebrantamento. Então, quando a pessoa chega diante de Deus se achando, né? Ah, Senhor, eu sou justo, eu sou ungido, né? Mesmo que não fale isso para Deus, né, diretamente, mas a pessoa sente assim, se sente assim, e Deus vê esse coração também, sabe? Então, vemos um exemplo relatado por Cristo em Lucas, capítulo 18, verso 10 a 14. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Fariseu eram os religiosos da época, publicanos eram os cobradores de impostos, cobravam impostos do povo hebreu para Roma, portanto eram odiados pelo seu próprio povo. O fariseu, então continuando aqui nas palavras relatadas no Evangelho, o fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, disse Jesus, que este, o publicano, desceu justificado para sua casa e não aquele. Ou seja, quem desceu perdoado para sua casa foi o publicano e não o fariseu. Por quê? Seguindo aqui com as palavras de Jesus: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Ninguém é bom, bom é Deus. Então a gente tem que chegar diante dele sabendo quem ele é e quem a gente é, se colocar no nosso devido lugar, ter um coração humilde e quebrantado. Quarto lugar, e por fim, orações vindas de uma vida cheia de ressentimento, que não pede perdão e não libera perdão às outras pessoas. Isso também não é agradável a Deus. Em Mateus capítulo 5, verso 23 a 24, nós lemos mais ordenanças de Cristo sobre isso. E diz o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. E nesse trecho que lemos do Salmo 18, voltando agora ao nosso texto inicial, nós vemos elementos de uma oração que agrada a Deus também. Em primeiro lugar, uma oração de alguém que ama a Deus e o adora. Já no verso 1, ao iniciar a oração, o salmista declara o seu amor por Deus, dizendo assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. Eu te amo, ó Senhor. Já no segundo verso, indo aqui para um segundo tópico, ele reconhece que a solução do seu problema é Deus. Ele diz o seguinte: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Ele diz que o Senhor é. Deus não apenas tem a solução do meu problema e do seu problema, meu querido. Deus é a solução do meu problema e do seu problema. Resumindo, ao se aproximar de Deus em oração, é preciso ter fé. É preciso confiar que Ele não apenas tem a solução, que Ele é a solução. E também confiar, e aí vamos para o terceiro ponto, que Ele nos ouve. Ele está disposto a nos abençoar. Indo mais adiante em nosso texto, nós lemos no verso 6: na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então Davi, ele confiava que Deus estava ouvindo as orações dele e que Deus é a solução para o problema dele, que Deus o ama. Então a gente precisa adorar, a gente precisa reconhecer quem Deus é, reconhecer quem a gente é numa postura de humildade. A gente precisa se arrepender, se quebrantar. A gente precisa confessar os nossos pecados. A gente precisa confiar e ter fé que Deus é a solução.
e que Ele está disposto a abençoar. E que o que faz separação entre nós e Ele, as nossas bênçãos e nós, é o nosso pecado. Então precisamos reconhecer esse pecado, pedir perdão por esse pecado e permitir que Deus nos limpe, nos lave desse pecado. Para concluir, queríamos deixar aqui a seguinte mensagem. Em primeiro lugar, Deus é a nossa proteção. Mais do que qualquer lugar seguro, Deus é um lugar seguro. Onde quer que você esteja com Deus, né? Deus é esse lugar seguro. Deus é que nos mantém seguros. Então, Deus é a sua segurança e a minha segurança. Isso não significa que não devemos nos cuidar, não devemos seguir as normas. Não é isso que estamos dizendo. Devemos seguir os protocolos, as normas, né? A palavra de Deus diz que a gente não deve tentar ao Senhor nosso Deus. Então, a gente deve fazer o que é certo. Isso é de Deus, né? Ser ordeiro, ter regras, seguir as normas, seguir o que é bom. Mas onde quer que você esteja, leve Deus com você, invoque a presença de Deus junto de você. Ele é onipresente, Ele está aqui comigo, Ele está aí na sua casa, Ele está em todos os lares que invocarem a presença dEle. Às vezes a pessoa não está num lar, está num lugar desagradável, ela não queria, mas ela está num hospital, Deus está ali. Às vezes a pessoa não tem um lar, um morador de rua, Deus está ali. A pessoa mora no interior, mora numa cidade, mora em casa, mora em apartamento, mora num bairro simples, mora num bairro chique. Deus está ali. Basta que a gente invoque. E onde Ele estiver, estaremos melhor, estaremos bem. Em segundo lugar, Ele é a solução para o nosso problema. Em terceiro lugar, às vezes Deus não vai fazer as coisas exatamente do jeito que nós imaginávamos, ou do jeito que nós queríamos, ou do jeito que nós faríamos, porque Ele é Deus. Mas certamente Ele fará melhor, porque Ele é Deus, né? Ele conhece passado, presente, futuro. Então, tudo o que acontece está dentro dos propósitos dEle. São retalhos de uma grande coxa de retalhos, né? Dos propósitos de Deus, que a gente só vai conhecer lá na glória, quando a gente olhar para baixo e ver a coxa de retalho montadinha, digamos assim, num sentido figurado, né? Então, tudo que acontece, de bom, de ruim, faz parte de um propósito, de um plano maior de Deus. Tudo que Ele permite que aconteça. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós podemos confiar nisso. Por mais difícil que às vezes seja, nós podemos e precisamos confiar nisso. Em quarto lugar, ao enfrentarmos uma batalha, nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, através da oração, da adoração, do clamor, né? Invocar a presença do Senhor. Invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Em quinto lugar, ao nos aproximarmos de Deus na oração, nós devemos primeiramente adorá-lo, porque Ele é Deus. Devemos orar com fé de que Ele nos ouve e age em favor de nossa proteção e livramento. E também, um outro ponto, ao falarmos com Deus, nós não devemos ficar repetindo palavras vazias ou pensando na beleza das palavras que estamos usando para agradar a outros ouvintes. Nem mesmo porque a gente acha às vezes que Deus precisa de palavras muito bonitas. Não, Ele quer a sinceridade do seu coração e do meu coração. Então nós devemos derramar o nosso coração, a nossa alma diante de Deus. E para isso é preciso ter um coração quebrantado, humilde, sabendo que nós somos pecadores e carecemos de graça e misericórdia. E para concluir, assim como nós carecemos de misericórdia, nós devemos lembrar das pessoas que também carecem de misericórdia, da nossa misericórdia, de perdoá-las, né? Perdoar aqueles que nos fizeram mal, pedir perdão àqueles com os quais nós falhamos, nós fizemos mal. E quanto a nós, né? Quais têm sido as nossas batalhas hoje? Acho que uma batalha comum é o Covid-19, né? E a quem eu e você temos confiado a nossa proteção? Reflete sobre isso. A quem você tem confiado a sua proteção? Nós temos confiado que nossa proteção está no dinheiro?
né? Nós temos confiado que a nossa proteção está num determinado emprego, em alguém da nossa família, em nós mesmos, numa determinada construção física, humana, né? Em que nós temos confiado a nossa proteção? Devemos usar o álcool em gel, devemos usar sabonete à vontade, toda a proteção possível. Mas acima dessas coisas, acima de estar fechado em casa, usando todo o paramento necessário quando saímos, máscara, acima disso tudo, para além dessas coisas humanas, onde está a sua proteção? Em quem está a sua proteção? A quem você tem confiado a sua proteção? E eu faço essas perguntas também para mim. Quando nos vemos em perigo ou em dificuldade, qual tem sido a nossa reação? Qual tem sido a minha reação e a sua reação? Acreditamos que podemos fazer orações que agradam a Deus? Sim, são simples. Deus não pede muito. Deus pede o seu coração. E com ele toda a sua sinceridade, e todo o seu amor, e a sua adoração, e a sua entrega. Amém? Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração, crendo que Deus ele vai ouvir a nossa oração e vai responder a nossa oração. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, eu quero orar nesse momento pela minha vida, pela vida da minha família, dos meus filhos, do meu marido, que são seus, Senhor. São seus filhos, é sua família. E quero orar também pela vida e pela família dessas pessoas que estão agora comigo em oração. Abençoa, Senhor. Protege. O Senhor é a nossa proteção. O Senhor é a nossa cidadela. A palavra de Deus, a tua palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Edifica a nossa casa, Senhor. Protege a nossa casa. Edifica, Deus, o nosso corpo e protege o nosso corpo, essa morada, onde o meu espírito habita, Senhor. Onde o espírito da pessoa que está me ouvindo habita. Senhor, abençoa. Abençoa as nossas vidas e a cada um. O Senhor conhece, Deus, os nossos medos. O Senhor conhece, Deus, a pequenez da nossa fé. O Senhor conhece, Senhor, as nossas lutas. Nós não podemos mentir ao Senhor e dizer que em situações como essa nos sentimos super-homens ou mulheres maravilhas, porque não é assim que nós nos sentimos. Nós nos sentimos sim fragilizados, com medo, tristes, ansiosos, angustiados por tantas vezes. Mas nós sabemos que o Senhor está acima de todas essas coisas. Que o Senhor está no controle de tudo isso. E nós te entregamos, Senhor, esses sentimentos e essas sensações, na certeza de que recebemos em troca do Senhor a tua paz, que excede todo o entendimento, e a tua proteção, meu Deus. Por isso, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser.